Vocês sabem que uma vez eu entrei dentro da sala de aula e uma garota ficou me encarando. Ela ficou me encarando assim a aula inteira, assim, 50 minutos. Chegou no final, não aguentei e perguntei pra ela: "Meu, o que que é que você tá me olhando? Eu não tô aguentando mais, isso tá me incomodando". E ela pegou e perguntou assim pra mim: "Professor, por um acaso o senhor já viu o diabo?" Eu falei, primeiro, porque o que que eu tenho a ver com o diabo? E pra que eu vou querer ver o diabo? Né? E, e ela pegou e falou, mas você não é do rock e tal? E então tem, né, meus amigos aqui do canal, tem muito essa questão da associação da música rock and roll, né, com o diabo. E isso é algo muito forte, é folclórico até, né? Chegou a ser folclórico. E eu sou professor William Castilho, você é meu convidado especial e eu já quero que você deixe seu like, é claro, se inscrever aqui comigo para você sempre receber aí as notificações e os seus comentários são muito bem-vindos, é claro. E assim, a intenção aqui, gente, eu não quero agredir a religião de ninguém, me perdoe se em algum momento eu eu demonstrar isso, mas a intenção não foi essa, tá? A gente respeita muitas religiões, até falamos aqui sobre Bíblia, né? Sobre música gospel, bandas de rock gospel e tal. A intenção não é essa, mas algumas verdades precisam ser ditas, né? E o fato é que o rock, ele sempre foi rebelde e contestador, né? E eu não sei se vocês já repararam assim, gente, tudo que vira fenômeno, qualquer coisa que vira fenômeno é considerado do capeta. É considerado do diabo, é considerado não sei o quê. Então fica difícil assim, né, pra gente conseguir deixar o rock de fora disso, porque teve muitas bandas de rock que se tornaram fenômenos. Mas o fato também é que as bandas de rock elas se aproveitaram da situação, né? Porque isso também é altamente rentável, muito dessas coisas que as bandas de rock fazem. Mas o rock ele também foi um estilo que sempre celebrou a vida, festas e etc, né? Mas a morte está sempre ligada com a vida, né? Quem sabe, né, esse seja um dos motivos do estilo ter aí as caveiras, né? E tal, além da caveira ser para chocar as pessoas, chocar o sistema, e é o maior símbolo que existe de igualdade, né? E eu penso assim, eu acredito que a primeira banda ali a pegar essa ideia de satanismo, de ocultismo no rock foi o Coven, que é uma banda ali do final dos anos 60 nos Estados Unidos, né? O próprio nome da banda, né? Coven, que quer dizer reunião de bruxos, né? E tal. Eles acabam então misturando letras e mensagens ocultistas ali, como rock and roll, né? O fato é que o John Lennon sempre foi muito contestador, né? Principalmente contra o cristianismo. Ele chega a dizer uma época até que o cristianismo iria enfraquecer e diminuir e iria sumir, né? Mas o John estava muito errado, né? Porque o cristianismo já tem mais de 2 bilhões de seguidores no mundo. O John era um excelente músico, mas errou feio nessa, né? Tem que ter uma origem, tudo tem que ter uma origem. E a origem não adianta, a origem está no racismo. Por quê? Porque tudo que era do negro era considerado ruim. Você pode notar que o preto, ele é associado ao ocultismo, é associado a coisas ruins, tipo magia negra. O seu passado é negro, você usa roupa preta para ir ao velório, né? A escuridão é ruim e tal, a escuridão traz. Sendo que a escuridão é somente a falta de luz, né? Se você iluminar, você não tem mais a escuridão. Então tem toda essa questão de você associar aquilo que é ruim ao negro, né? E o que que acontece? O rock, como é que ele nasce? O rock, ele nasce ali do jazz,
né? E se você, o que que acontece? O que sobrava para os negros escravos americanos eram cantar, né? Era cantar. Então, o que que acontece? Com o tempo, eles vão adquirindo, né, novos instrumentos, novos equipamentos, como piano, trombone e tal, e assim então vai surgindo o jazz, né, que inclusive o nosso digníssimo historiador Eric Hobsbawm, ele tem aí esse livro, A História Social do Jazz, né, onde ele conta como que os negros usavam a música, né, para conseguir acabar com a segregação nos Estados Unidos. O jazz, quando ele surgiu, ele não era esse tipo de música igual é hoje, não, né? Que é tão considerado aí em termos de musicalidade, né? É igual o tango, quando surgiu, era considerado música de cabaré, o samba era considerado música de favelado, né? E tal. E o rock and roll ele vem do blues, né? E o blues, o rock and roll, o jazz, ela vem do quê? Como nós já falamos, né? Do gospel, do spiritual church, que é uma adaptação das canções africanas ao cristianismo. Vamos entender isso melhor? Tem uma cena emocionante aí do filme maravilhoso 12 anos de escravidão. Saca só nessa cena desse filme. Went down to the river Jordan, where John baptized three. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year Jordan roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Você pode até notar ali, né, que a canção é muito linda. Ela é aquela canção com uma mensagem pra cima, né, muito boa. E se você comparar aqui, gente, ó, com a canção aqui do rei, do Elvis Presley, né, se você pegar um clássico do Elvis Presley aqui, olha só como a melodia é muito parecido com esse canto dos escravos, né? I'm gonna shake around the room. I'm gonna shake around the road. Se você colocar outra melodia muito parecida com esse canto dos escravos, né? A tutti frutti on the road, a tutti frutti on the way. Ou vamos pegar outro, né? Rock and roll, you gonna miss Marley. No, that's not good gonna miss Marley. Então você tem essa questão de que ninguém iria considerar a música dos escravos como uma música de Deus. E o que que acontece? Então, quando o rock and roll ele surge ali nos Estados Unidos, né, com a Tracy Smith, uma cantora de blues que começa a usar ali o termo rock and roll, né? É muito difícil de dizer assim quem exatamente criou o rock and roll. Não há um consenso, mas a gente tem, é lógico, a nossa saudosa Sister Rosetta, né? Ali aproximadamente décadas de 40 e 50. Nós temos Ike Turner, que grava o clássico Rocket 88, ali por volta de 1950, 1951. Temos Chuck Berry, depois 1955. Little Richard, Fast Domino, né? Que vem ali então toda a música negra que começa o quê? A conquistar a juventude branca. Então era a música de negro que começava a deixar a molecada doida.
que é o que o Little Richard fala aqui, ó. Essa carta dele aqui, ó, nos 100 maiores artistas de todos os tempos. O Little Richard, ele fala que o racismo era tão brutal na época dele que ele não podia, né, trocar de roupa no camarim ali do local aonde ele iria tocar, né? E ele começa a falar, ele fala muito aqui, né, como que o rock ele começa a deixar a juventude branca doida, né? Então, baseado aqui também, não tô falando asneira só da minha vivência como roqueiro não, tá, gente? Isso tem base, tá? Eu tô aqui com algumas obras aqui. E daí, o que acontece, né? Os pais não queriam deixar os filhos ouvirem músicas de negro, né? Então, o que acontece? A música é do demônio, a música é do diabo, né? A música é do demônio. A música é do diabo, porque tudo aquilo que o negro faz é ruim. Isso acontece até aqui no Brasil, né? Se você pegar a religião do negro é ruim, é macumba, é do diabo. E assim vai, né? Agora, a verdadeira origem mesmo, tem que ter uma origem. Essa história é muito legal, é folclórica, é uma lenda americana e mundial. Ela começa lá no Mississippi, aproximadamente ali em 1930. Saca só. Rosedale, Mississippi, 1930. I went to the crossroads, fell down on my knees. I went to the crossroads, fell down on my knees. Santa? Santa? At the last of Outra chance. say, poor baby, please. He said, Eu quero tocar guitarra. Quero ser o melhor cantor de blues que já viveu. Se é o que você quer. E como selamos o pacto? I'd like to back it up. Did nobody seem to know me, baby? Everybody passed me by. Down at the crossroad, baby, riding sun going down. Então é esse cara aí, um dos maiores artistas de todos os tempos, o bluseiro Robert Johnson, que influencia o rock de uma maneira, né, gente? É excepcional, assim, não tem nem como falar da influência do senhor, né, Robert Johnson aí ao rock and roll. Ele é um dos maiores artistas de todos os tempos, né? Então tem essa lenda, né, que ele foi na encruzilhada, né, fazer o pacto com o diabo para ele aprender para tocar melhor guitarra, né? Então eu não sei por que alguém iria fazer pacto com o demo para aprender a tocar guitarra, né? Até porque se você praticar muito, você aprende, né? É uma história assim, né? Para ter mas não foi só o Robert Johnson que foi vítima disso, não, tá? O músico Paganini, lá aproximadamente ali século XVIII, século XIX, também foi vítima de ser acusado de ter pacto capeta devido às suas habilidades musicais. O próprio Mozart, né, chegou uma época, até eu já fui acusado né, da escola aí, como já contei para vocês, cientistas, Galileu, né? O caso mais famoso aí é o do Galileu, que teve que até se retratar com o tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica na época e teve que retirar as suas ideias, né, o Galileu. Mas, gente, a história do Robert Johnson que acabou criando essa lenda. E realmente ele tem uma música que se chama, né, Crossroads, que inclusive eu vou deixar o link aqui para você, né? Eu não, assim, analisando a letra, assim, não sei se ela seria, assim, né, tão assim, demoníaca, né? Não sei na onde que encontraram isso, mas vale a pena você analisar aí, né? E tem um documentário na Netflix, tá? Do Robert Johnson, que eu quero que você assista muito. Esse documentário é
excepcional, mas o que aumentou muito essa lenda do Robert Johnson ter feito o pacto com o Tinhoso foi porque ele começou, ele com alguns amigos dele, né? Isso até fala no documentário da Netflix, eles iam no cemitério para treinar. Para treinar a guitarra, né? Eles iam no cemitério. Então as pessoas viam aquilo, né? E começaram a associar, puta, o cara treina guitarra no cemitério, junto com os espíritos, junto com o diabo, junto com o cão, com o capeta, com o Tinhoso. E acabou ficando a lenda, né? O fato é que ninguém sabia explicar as habilidades de Robert Johnson com a guitarra, com a música, e daí com certeza veio aquele branco invejoso, né? E foi lá e disse que o nosso herói aí das guitarras tinha pacto com o diabo, era a única explicação para um negro ser tão habilidoso assim nas guitarras. Curiosamente, Robert Johnson morreu com 27 anos. A idade do rock and roll. Inclusive, eu acredito que ele seja o primeiro músico a morrer nessa idade aí, considerada maldita por alguns, né? Morreu Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, entre outros, né? Vamos ouvir agora, então, aí o depoimento de um grande professor para falar aí sobre essa questão aí do rock e do racismo. Professor Maurício, por favor, tenha a sua palavra. O rock ele surge especificamente no final da década de 1930 e começo da década de 1940 no sul dos Estados Unidos, um território que, assim como o Brasil, né, não fazia muito tempo que havia saído do regime escravocrata, do regime de escravização de pessoas negras ou afrodescendentes, né? E isso traz um histórico muito forte, né? Essas pessoas não tinham direitos civis, essas pessoas eram discriminadas e o pouco espaço que elas tinham nos momentos de lazer, os momentos de descanso dos seus trabalhos, elas acabaram desenvolvendo uma cultura muito rica, inclusive com diversos gêneros musicais conhecidos no mundo todo, como o jazz, o blues e o rock and roll. E o rock and roll, diferente do blues e do jazz, talvez, teve um apoio muito grande, né? Ele cai nas graças de um jovem branco chamado Elvis Presley, e o Elvis Presley acaba transformando esse gênero musical esquecido, discriminado, num grande sucesso que atravessou gerações e mudou a história do mundo moderno, né, cara? Isso é inevitável, isso é inegável. A gente ainda tem um racismo estrutural na nossa sociedade. Para os negros, é muito mais difícil ocupar uma vaga no mercado de trabalho, principalmente uma vaga de liderança. É muito mais difícil para os negros alcançar ou chegar até a universidade. As autoridades policiais sempre encontram nos negros o principal suspeito. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, são totalmente discriminadas, consideradas como coisa do diabo. Então a nossa realidade ainda é permeada por esse racismo histórico e estrutural, que é uma herança grande do processo de escravização de pessoas. Sempre bom aí, né? Poder ouvir grande Maurício, um abraço, e fica legal a ideia aí. E, né, gente, voltando ao Robert Johnson, a lenda é tão famosa que tem o filme, né, A Encruzilhada. Eu já até perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme, que conta aí com o Ralph Macchio, ele mesmo, lá do Karate Kid, e com o mestre Steve Vai nas guitarras. Saca só!
E é lógico, então, que aquele sujeito que tá dando risada ali, né, na hora que o Steve Vai gruda na guitarra ali na mão, é o diabo, né? Acho que você deve ter percebido. Mas vale a pena assistir esse filme. É um clássico. Esse final, vou deixar você curioso aí para você assistir o filme. Eu já até perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Mas a questão é essa, gente. A lenda, ela surge aí com esse bluseiro que influenciou aí todo o rock and roll, o Robert Johnson. Mas se é folclórico ou não, né? Que pra mim eu acho assim uma história bem folclórica, né? Mas cá entre nós, né? O diabo cumpriu o papel no trato, porque ele transformou o Robert Johnson numa lenda. Para encerrar, né? Quando o Raul Seixas diz que o diabo é o pai do rock, apesar de eu gostar do Raul Seixas, mas o Raul Seixas está errado em dizer que o diabo é o pai do rock. Primeiro porque o pai do rock é Chuck Berry, é Little Richard, é Ike Turner, e o embrião do rock tá ali com a Sister Rosetta, né? Entre muitos outros. Mas assim, eu assisti um vídeo de um pastor, né, falando sobre essa questão do rock, e vou usar as palavras dele, gostei muito até por sinal, e vou usar as palavras dele para encerrar aqui então. Primeiro, uma visão aí mais religiosa, né? Primeiro porque o diabo é criatura e não é criador, ele não cria nada. Ele só desvirtua tudo aquilo que foi criado pelo Criador. A arte, a música é dom de Deus, é dom divino, é dom da criação. Ela nos ajuda a expressar inúmeros sentimentos humanos. E o diabo, ele é criatura e ele não cria nada. E você? Tem alguma coisa aí que você acha que é, né, dele, né, vamos dizer assim, você sabe, né, de quem eu tô falando? Escreve aí, deixa sua mensagem. Um grande abraço aí para você. Até uma próxima. Valeu.